Querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para começarmos aqui a nossa jornada em busca de compreensão da vida do patriarca Abraão e das lições que nós aprendemos da sua vida e decisões. Obrigado porque você está aí comigo, não somente assistindo, mas colaborando conosco, fazendo com que esse vídeo chegue a mais lugares. Obrigado, continue fazendo assim. Assim nós pregaremos juntos o Evangelho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, a nossa grande família. Inscreva-se, acione o sininho para que você saiba em que momento esses vídeos estão indo ao ar e você não vai perder nenhuma novidade, tá bom? Também se junte à nossa comunidade do Lição Fácil no WhatsApp e no Telegram. Quando você faz isso, você recebe ali o videozinho e também uma nota explicativa do vídeo. Fica mais fácil você compartilhar, tá bom? Vamos juntos, a partida de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus foi muito claro para aquele patriarca. Abrão, primeiramente chamado Abrão, depois, posteriormente, foi chamado Abraão. E diz a Bíblia aí no verso seguinte, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor e obedeceu. Primeiro ele creu em Deus, creu e confiou de que aquela voz que lhe estava chamando para sair do meio da tua parentela, do meio da casa dos seus pais, da terra onde ele estava estabelecido, era de fato a voz de Deus. Quando ele creu, aí ele obedeceu. Sempre é essa sequência. Quando você investe, não dá certo. Primeiro você crê, depois você obedece. Nunca é o contrário. Abraão nos mostra assim. Agora o que é interessante é o seguinte. Bom, a última vez que Deus falou com o ser humano foi com Noé, antes de Abraão. Depois, Deus fala com Abraão. Com Noé, a última palavra foi, olha, farei uma aliança com você, Noé, e com os habitantes desse mundo, que eu nunca mais haverei de destruí-lo com uma grande inundação universal. E quando ele encontra com Abrão, ele dá uma promessa. Em ti, Abrão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti, ou seja, pela descendência de Abrão. Nós sabemos quem é esse descendente de Abrão que abençoou todas as famílias da terra. Nós sabemos que é exatamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem. Abrão deveria deixar o seu passado. Abrão deveria deixar a segurança da sua terra. Ele habitava ali em Ur dos Caldeus, que também foi estabelecido ali o Império Babilônico, e deveria ir para um local que ele não conhecia, que o Senhor haveria de mostrá-lo, mas que não mostrou no primeiro chamado. Esse chamado, essa indicação divina demonstra exatamente aí a confiança de Abraão. Vá, Abraão, e ele foi conforme Deus havia lhe chamado. E ele deveria deixar toda a segurança da sua casa, os seus negócios, ele estava bem estabelecido, para se aventurar em uma terra que ele não tinha nenhuma informação. E assim ele fez. Bom, sai da sua terra, Ur dos Caldeus, ou seja, onde está a Babilônia, saia de Babilônia, Abraão, sai de Babilônia. Você vai ver que esse tema é recorrente nas profecias bíblicas, sair de Babilônia. Deixa eu ler 2 textos para você. O primeiro está lá em Isaías 48, verso 20, que diz assim: Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Mais tarde nós vamos ver no livro de Apocalipse Deus dando a mesma ordem. Agora, claro que essa ordem é escatológica, relacionada com o fim de todas as coisas. Lá no capítulo 18, verso 2, nos diz assim, ó:
Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E no verso 4 nos é informado aí o desejo e o chamado de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Que coisa interessante, tá vendo? Abraão deveria deixar Babilônia, assim como eu e você também somos chamados a deixar essa confusão religiosa desse mundo aí, para não ser comparticipante dos pecados deles e para também não incorrer na sua destruição ou nos seus flagelos. O chamado de Abraão foi um chamado bem específico e bem individual. A palavra hebraica lek lekar, vá, significa vá você mesmo, ou vá por si mesmo. Ou seja, Abraão, o chamado é para você. A indicação aqui do texto hebraico é como se Deus dissesse assim: Abraão, primeiro você tem que negar a si mesmo. Por si mesmo se negue, ou seja, tem razões financeiras que lhe tragam segurança nessa terra? Tem, mas eu estou te pedindo para você negar tudo isso aí. Estou te pedindo para você abandonar tudo isso. Essa segurança que você acha que é mais importante, deixa tudo isso para lá, venha e viva flutuando sobre a minha proteção e a minha providência. Eu não direi tudo o que irei fazer por você, mas direi: eu te abençoarei. Você confia? Então abandona tudo isso e vá. Diz a Bíblia que ele foi. Isso me faz lembrar das palavras de Cristo. Aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo diariamente e tome a sua cruz e siga-me. Esse é um chamado de renúncia. Jesus fez esse chamado para o jovem rico, quando ele disse lá que guardava tudo, todos os mandamentos de Deus, e Jesus olhou para ele e disse: só lhe falta uma coisa, vá, vende tudo o que tens e dê aos pobres. E vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Diz a Bíblia que ele voltou-se às costas por ser dono de muitas propriedades e foi embora triste, cabisbaixo, e não atendeu o chamado de Cristo. Abraão atendeu, diferentemente desse jovem rico. E hoje nós sabemos quem foi Abraão, um homem rico, influente, pai de uma nação inumerável. O próprio Bíblia fala que assim como o pó da terra foi a descendência de Abraão. Assim como é impossível a gente contar o pó da terra, assim também é impossível contar a descendência desse homem. Quantos milhares e milhares de descendentes dele foram espalhados pelo mundo, não é? É isso, queridos. Nós precisamos ter essa mesma disposição que Abraão teve para que possamos ter o mesmo destino que ele também teve. Abraão está garantido lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar onde devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. E ele foi e recebeu a bênção de Deus. Mas Deus chamou Abraão com o intuito não somente abençoá-lo de maneira individual, mas que através dele essa bênção se estenderia para toda a humanidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus é chamado filho de Abraão, veio da linhagem de Abraão. E hoje todos nós, independente de onde nós estivermos, se somos brasileiros, americanos, espanhóis, hebreus, judeus, japoneses, não interessa e não importa, se nós cremos em Cristo. Diz a Bíblia que nós também somos chamados filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Pela fé em Cristo. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para mim e para você. Deus chamou você também, não chamou? Chamou a mim também. Mas não somente para nos abençoar, mas por meio de nós abençoarmos outras pessoas. Os cristãos que são fiéis a Deus são de fato uma bênção para onde quer que eles vão. Eles espalham como as flores espalham sua fragrância no ambiente, eles espalham a esperança e a alegria
de crerem em um Deus Todo-Poderoso, um Deus cheio de amor, de misericórdia, de bondade, cheio de poder para levantar o caído. E essa esperança é passada às pessoas, às novas gerações, por meio da influência desses homens, dessas mulheres crentes em Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus não chama você para ser um mero frequentador de igreja, sentar ali nos bancos, ouvir sermões e voltar para casa e não fazer nada. Se você acha que esse é o seu chamado, você está terrivelmente equivocado. O Senhor pede para que você crê, confie e obedeça a Ele para que você seja uma fonte de bênção às pessoas que estão ao seu redor. Tem você sido uma bênção, como Deus falou para Abraão? Se tu uma bênção? Você tem sido uma bênção? Espero que sim. E se você ainda não foi uma bênção, você ainda pode sê-lo, se você decidir hoje acreditar, confiar e obedecer a voz e o chamado de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nos abençoe, Senhor, por favor, com a Tua bênção, com a Sua força, a Sua influência do Teu Espírito, para que de fato possamos obedecer ao Senhor e ser uma bênção a todos que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo. Amanhã estarei aqui esperando por você para estudar o tema A Tentação do Egito, e você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.